Namastê! Olá, seres de luz, tudo bem, gente? Então, vamos conversar um pouquinho hoje. E o que a gente vai falar? A gente vai falar de uma coisa que é um assunto que eu adoro demais. Só que ele é um pouco complexo, assim, às vezes de entender, sabe? Que é o porquê que a mente ela existe, né? Por que a gente fala? Eu tô sempre aqui falando pra vocês, escrevo muitos os textos, estudo muito com a minha mestra, né? Do porquê a gente não pode acreditar na nossa mente, que a mente ela é mentirosa, que ela é ordinária, né? Que a gente cria nossos enredos aqui e acaba acreditando nas histórias que ela nos conta, né? Então, muitas vezes também a gente acaba dizendo assim, eu tive uma intuição aqui de tal coisa, e aí a mente começa a criar uma historinha, e aí você vai acreditando naquela história, e na verdade não é só uma criação da sua mente. E olha, eu posso dizer assim, 99,9% das vezes é uma criação da mente, é algo ilusório, né? Então, gente, a mente, ela existe para esse processo evolutivo mesmo que a gente tem aqui. Então, a gente precisa entender que a gente não é a nossa mente, né? Que existe uma consciência maior que observa essa mente. Então, quando a gente começa a entender a mente, começa a estudar sobre isso, é um lugar onde a gente fica meio confuso mesmo. Às vezes a gente não entende o que é a mente, o que é a consciência, e aí mistura uma coisa com a outra. E quando vê, você acha que é a sua consciência falando, mas na verdade é só um enredo da sua mente. A sua mente ainda leva você ao mesmo lugar, né? Então, a primeira coisa que eu senti, assim, no meu processo para entender o que era a mente, era realmente observar essa falação, assim, essa conversa que eu tenho na minha cabeça, né? Que a mente, ela pode estar em qualquer lugar aqui, mas a gente sempre acaba falando aqui, né? Na nossa cabeça, a mente. Então, a gente tem que observar essa falação que ela tem, né? Tipo assim, e quando você começa a estudar, você vai percebendo o quanto ela não para de falar. E aí você já começa a entender um pouquinho o que é essa mente, né? Porque quando a gente tá vivendo o dia a dia, enfim, relacionamento, as coisas acontecendo na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente não observa os enredos da mente, não observa a mente falante. Mas quando você tá nesse processo de autoconhecimento, você começa a observar os seus pensamentos, aí você fica tipo, caramba, olha aqui, minha mente não para de falar. Só que aí vem também essa voz assim, nossa, a mente não para de falar. E aí você fica, tá, isso aqui é a minha mente ou é a minha consciência? Né? Eu sei que a gente passa por isso e é confuso mesmo. E é algo que você vai ter que se colocar em prática para você entender mesmo, né? Porque às vezes é até complicado até de explicar o processo. Mas nesse princípio, assim, de você realmente entender que tem essa mente falante, já é algo muito bom, porque você tá observando, né? Essa falação, às vezes, por exemplo, né? Vamos falar dos nossos pensamentos, né? Aí tá ali conversando e tal, aquele enredo da mente, né? E aí você, sei lá, você brigou com alguém e você tá sentindo muita raiva dessa pessoa, né? Você começa a criar uma historinha ali de que você tá brigando com ela, discutindo, falando, tal. E isso acontece o quê? No nosso campo mental, né? Tá tudo acontecendo ali no campo mental. E aí, em um determinado momento, o que vai acontecer? A gente vai pro campo emocional, né? A gente tem o mental, vai pro emocional. E aí, nesse emocional, a gente acaba sentindo essa emoção no corpo, né? Então, daqui a pouco você tá lá imaginando que você tá brigando com aquela pessoa, e quando vê, você começa a sentir raiva, e essa raiva começa a manifestar no seu corpo, né? Por isso que a gente sempre fala dessa importância de a gente observar a mente, né? E é justamente para isso que ela serve. Ela serve para a gente observar o que é a mente, o ego, e o que é a consciência, né?
Porque a mente, ela vai fazer isso, ela vai fazer esses enredos, ela vai para esse lado do ego, né? O ego fala muito dessa questão de que a gente se identifica com o corpo, né? Já trouxe alguns exemplos para vocês nesse sentido, de essa identificação. Então o ego, ele vai muito para essa questão, assim, às vezes, de você se sentir superior, de você se sentir melhor, né? De você achar que você é alguma coisa, né? E como assim, Gabi, eu não sou nada, então... É que é algo assim que... Nossa, gente, é um assunto bem interessante de falar. É que normalmente, né, o ego faz essa identificação, né? Então vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo que você tá conhecendo uma pessoa e tal, tá querendo se relacionar. E as primeiras perguntas, né, que normalmente uma pessoa faz pra você é tipo, o que você faz, o que você trabalha e tal. Aí vem a pessoa e eu estudei isso, eu sou formada naquilo, tal, né? Que nem, por exemplo, eu sou a Gabriela, eu sou terapeuta, né? Então, o ego, essa individualidade que a gente leva na nossa vida, a gente sempre vai para esse lugar, né? De que eu sou alguma coisa, né? E quando você começa esse processo de autoconhecimento, você começa a entender que você é muitas coisas. Você só é um espírito, né? Você não se identifica mais com a matéria. Você entende que você é um espírito, que você tá aqui nessa evolução e que você precisa realmente entender o que é a sua mente e a sua consciência, que essa sua consciência, ela se conecta com o seu eu superior, que é o seu eu mais elevado, né? Que é a parte de Deus que está em cada um de nós. Então, quando a gente sai da mente e do ego, de identificação de que eu sou alguma coisa, que eu sou a Gabriela terapeuta, por exemplo, eu consigo me conectar com essa fonte maior, que é o eu superior. E eu consigo entender, né, de uma forma sutil. A gente começa a entender a mente de uma forma muito densa, porque a gente está denso, né? Mas você começa a ter essa percepção mais sutil do que é a mente e o que é a consciência. Você começa a entender os enredos da mente e você sabe que existe uma consciência superior que observa a sua mente. E que quando você vai para esse lugar do sentir, é o lugar onde você acessa a sabedoria do coração, né? Então, quando a gente fala que a mente ela é mentirosa, é no sentido de que muitas vezes a gente acha que a gente está entendendo alguma coisa, mas a gente não está entendendo nada. Porque a mente, ela faz você acreditar naquilo que você quer acreditar, né? Diferente, por exemplo, de uma intuição, né? O que é a intuição? A intuição é quando ela vem muito rápido, assim, você recebeu a resposta e ela veio, assim, de uma forma muito rápida. E você nem estava pensando naquilo e do nada veio, né? Por quê? Porque você se conectou com a sua consciência, com o seu eu superior e você recebeu a mensagem que você precisa. Você está conectado com a sua consciência e não com o enredo da mente. Porque a mente, ela vai querer te enganar, ela tem vários mecanismos para fazer isso, né? Então, muitas vezes, nos meus processos, eu conseguia perceber isso. Que eu ficava assim, entendi a mente é assim que funciona, né? Daí a gente vai para esse lado mais, digamos, intelectual, racional, né? A gente, vai lá, tenta entender a mente. E aí quando vê, você acredita no enredo que sua mente falou que você entendeu a mente, entendeu? E não é. Então a gente realmente tem que observar o que é a mente e o que é a consciência. Porque a consciência, quando a gente está na consciência, né? E isso a gente vai de novo para nossa fala correta, os pensamentos corretos e a ação correta, a gente se conecta com a consciência. E a consciência, ela te dá uma resposta muito certeira daquilo que você precisa. E não é diferente da mente, que a mente, ela sempre vai te levar para o lugar aonde ela prefere, o lugar mais confortável, aquilo que te dá conforto, né? Então, por exemplo, se você está conversando com alguém, né? E você pede um conselho para essa pessoa, posso dar um exemplo da minha mestra, né? Tipo,
ela sempre me trouxe verdades, e as verdades que ela me trazia, né, tipo no curso que eu fiz com ela, foram verdades aonde eu não gostei de ouvir. Porque foi a minha mente, ela queria escutar uma coisinha ali, gostosinha, sabe? Que me desse conforto ali. Mas na hora, ela me trouxe a consciência, ela me trouxe a verdade. Ela veio aqui, Gabi, tá acontecendo isso. Olha pra isso aqui, né? Então a gente tem que observar que a mente, ela enreda, ela conta mentira, ela é bem ordinária e a gente não tem que acreditar na mente. Porque quando a gente vai para esse lugar de, sabe, querer entender e aí quer se convencer de algo, né? Muitas vezes eu fiz isso também, dizer assim: "Ah, eu vivi isso aqui por causa disso e disso e disso", né? De tentar me convencer que aquilo ali era real. E na verdade não era, era uma mentira, porque na consciência é outra coisa que está querendo me ensinar, né? Então a mente, ela é muito complexa, gente, mas é muito lindo de quando você vai começando a entender esse processo de autoconhecimento e você vai despertando para isso, né? Então a mente, ela existe para a gente realmente ter essa conseguir entender o que que é a mente ego e o que que é a consciência, né? E faz muito mais sentido quando a gente realmente consegue entender que a gente não é isso aqui, sabe? Eu não sou esse corpo. Eu, Gabriela, já tive várias experiências, várias reencarnações de outras existências. Então, às vezes a gente tem uma leve sensação de que, nossa, por exemplo, vamos falar do reiki, de energia, né? Ai, para muitas pessoas pode pensar assim, nossa, é coisa de outro mundo, né? Alguém que tá ali canalizando energia e tal, né? Para mim era assim no início também, eu pensava, nossa, que doido, né? Uma pessoa canalizar energia. Mas no meu coração eu sempre soube que era verdade, né? E por que isso? Porque em outras dimensões e outros formatos de ser que eu já fui, eu já me conectei com essa energia, sabe? Então a gente começa a ir para esse lugar de entender que a gente não é isso aqui. Eu só tô aqui agora como Gabriela com esse corpo, mas eu já tive vários outros. Eu já fui homem, né? Eu já fui de, enfim, vários sexos diferentes. Então é algo em que a mente, ela limita muito isso, esse entendimento. E quando você vai para esse lugar do sentir, da consciência, do que eu estou sentindo aqui, o que a minha consciência quer me trazer, e você confia, você realmente faz essa conexão com o seu eu superior, você começa a entender, você começa realmente a entender a sutileza do que é a sua mente, o que é a consciência, o que é o enredo, o que a sua mente quer te convencer de algo. Ah, foi isso aqui que aconteceu. E na verdade não foi, foi algo muito mais, que a sua mente é tão limitada que ela não vai conseguir entender, né? Só que é um processo, gente. Eu também tô aprendendo muito e quando mais eu acho que eu entendi uma coisa, eu não entendi nada e aí eu continuo no processo. Porque realmente é algo que a gente realmente precisa se comprometer com isso para entender, né? E ter essa sutileza, essa observação mesmo, de sempre colocar a minha consciência na frente da minha mente, né? De realmente, quando eu for fazer uma escolha, eu ir para a ação correta através da consciência, né? Que eu me conecte com o meu eu superior e diga o que é melhor fazer nessa situação aqui. E não o que é melhor que a minha mente está me contando, o enredo que ela está ali me convencendo de algo, né? Então são lugares muito diferentes e que a gente precisa começar a observar isso. A gente precisa se tornar observador da nossa mente. E a mente, ela existe para isso, para essa evolução, né? Tudo é divino, então o divino criou, né, esse mecanismo também, porque a mente faz parte desse mundo ilusório de Maia, né? Quando a gente realmente se identifica com a matéria, se identifica que, nossa, eu sou isso aqui e sabe? Então, a mente, ela faz parte desse mundo ilusório.
E quando a gente começa a entender e despertar para isso, nossa, eu sou um espírito, eu tô aqui de passagem, eu tô aqui num processo evolutivo, onde eu preciso liberar muitas vezes karmas, coisas que eu fiz de vidas passadas, de evolução, que eu preciso aprender a sustentar a ação correta em algumas coisas que eu ainda não consigo sustentar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que minto muito, então eu preciso começar a sustentar a verdade. Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muito roubo em mim, eu faço muito roubo, não só de coisas físicas, né, de roubar de alguém, mas roubo energético, né? Quando eu falo mal de alguém, faço fofoca, você tá roubando energia daquela pessoa. Ou, por exemplo, na energia sexual também, isso acontece quando você tá roubando a energia sexual daquela outra pessoa, porque você tá nos vícios das sensações, né? E então a gente precisa olhar para esse lugar, sabe? E aí começar a colocar consciência na frente. Isso é esse despertar, né? De você acordar para isso, né? E você realmente colocar a consciência sempre acima da sua mente. E é um processo, tá? De entendimento, mas é muito importante a gente começar a estudar sobre isso, né? Estudar sobre a mente, ver como é que ela funciona, os mecanismos que ela tem, né? De defesa, muitas vezes, de você estar, sei lá, conversando com alguém. E aí vamos dar um exemplo lá de você ficou bravo com alguém e aí você já tem aquela reação direta, sabe? De já responder a pessoa porque você não aceita, sei lá, desaforo, ou que alguém grite com você, ou que alguém aponte o dedo, sabe? Então você observa isso, né? Então você começa a observar a sua mente. Minha mente, quando acontece determinada experiência, ela já tem essa reação, né? Já é automático meu. Então, quando eu estou na consciência, eu observo a minha mente, o quanto ela reage àquela pessoa que está vindo para mim e como eu posso mudar essa ação, né? Ao invés de brigar com aquela pessoa, que eu sempre faço isso, eu mudo a minha ação. Da próxima eu vou lá, respiro, ouço outro ser, né? Porque ele também sou eu, ele também é o meu espelho, né? É o divino manifestado na minha frente. Eu observo isso e mudo a minha ação. Tenho consciência. Isso que é a diferença. Então você começa a observar isso. Isso aqui é o enredo da minha mente. Isso aqui é a minha consciência, me mandando aquela luz naquele exato momento para observar. Nossa, eu preciso mudar aqui. Eu não quero mais ter essa reação que eu tinha. Isso é a consciência. Só que a gente está tão denso que a gente não observa isso. Então, só de você, por exemplo, ir para esse lugar do observador da sua mente, já é um passo gigantesco. De você conseguir entender os enredos, não acreditar no que ela te fala, né? Realmente ir para esse lugar de não, eu vou ir por esse lugar de observador, eu vou realmente pedir para me conectar com o meu eu superior, para me trazer as respostas que eu preciso. E o mais doido de tudo e lindo, né, quando você tá nesse lugar, né, você se conecta com a sua equipe espiritual e pede as respostas, elas vêm. Elas vêm assim, vêm através do insight, vem aquela mensagem direta, vem através das pessoas, né? Às vezes você precisa de um conselho e vem aquela pessoa e te traz aquilo, né? Você tá ouvindo o vídeo da Gabi e a Gabi te trouxe uma resposta. É sobre isso. Então é muito importante nesse caminho, nesse processo, né? Ter o comprometimento com o seu processo de evolução, isso é o principal, tem que estar isso fortalecido em você. E você sempre se conectar com a sua equipe espiritual, sempre pedir ajuda, gente. É muito importante a gente pedir ajuda nesse caminho de autoconhecimento, porque as respostas elas vêm, a espiritualidade ela ajuda, ela é muito misericordiosa, divino, é muito misericordioso, ele é maravilhoso. Ele criou todo esse teatro aqui, esse jogo, justamente para a gente entender como funciona, mas também a gente ir para a fonte primordial, né? Se conectar com ele, coisa que a gente esqueceu, né? Que às vezes a gente se conecta tanto com a matéria, com isso aqui, que a gente se esquece de voltar
daquilo que a gente é, a nossa origem, né? Então, eu senti de falar sobre isso hoje, né? Sobre os enredos da mente. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Se vocês sentirem, compartilhem comigo. Vai ser um prazer. A gente vai aprendendo junto, né? E é isso, gente. Gratidão infinita e até o próximo vídeo, tá?